Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Agora esta chamada está fazendo anotações. Paz a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos mais a um devocional, né? Hoje são 23 de fevereiro de 2026. Vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra lá em Salmos 91 e vamos estar declarando, né, essa verdade em nome de Jesus. Amém? A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Quero chamar aqui, né, a missionária Isabel, que estará adorando o Senhor nesta manhã. Amém? Bom dia, Pai do Senhor. Está ouvindo? A paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou.
Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Deus abençoe, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando sua vida, missionária. Louvor abençoado, né? Tudo que nós temos foi o Senhor que nos concedeu. Amém? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus maravilhoso, né? A qual nos dá a chance e a oportunidade de mais um dia, mais uma semana, estarmos, né? Iniciando aí com esse devocional para louvor e adoração ao Senhor, né? Que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça. Obrigada, Paizinho querido, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela tua graça e misericórdia nos alcançar no dia de hoje. Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, esse devocional. Apresentamos a todos a quem já está presente, meu Pai. Senhor, a todos que já estão, Senhor Jesus amado, Pai, escalado, Senhor, na semana, Jesus, cada dirigente, cada ministrante, cada adorador, Senhor, que estará adorando ao Senhor, meu Pai. Toma essa semana, Senhor, em tuas mãos, entregamos a Ti, consagramos a Ti, Senhor, essa semana, Senhor, desse devocional. Pai, neste momento, Senhor, pedimos ao Senhor, Jesus, toca, Senhor, nas nossas mentes, nas nossas faculdades mentais, toca nos nossos ouvidos, para que quando ouvirmos a Tua palavra, possamos receber, Senhor, de bom grado, e deixar descer a tábua de nossos corações, ó Deus, para que sempre possamos lembrar, meu Pai, Senhor Deus Santo, para que não possamos pecar contra Ti nem Teu Espírito. Senhor, que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua palavra. Apresento, Senhor, a Tua filha, pastora Mônica, ao Senhor, qual estará, Senhor Deus Santo, entregando aquilo que o Senhor já, Senhor, encheu a Tua filha. Pai, que o Senhor usa poderosamente, Senhor, para falar conosco, não aquilo que nós queremos, não aquilo, Senhor, que afagará o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos ouvir e aprender de Ti. Seja com ela, a sua casa, saúde, família, Senhor, e ministério, no nome de Jesus. Assim eu te entrego, Senhor, Deus Santo, a tua filha, Senhor, em nome de Jesus nesta manhã, na certeza, Senhor Jesus, que o Senhor já se revelou e se revelará a nós com o teu maná, com o pão vivo, Senhor, para nos alimentar em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Pastora Mônica, deixa Deus te usar bem usadinho, 20 minutos aí para poder entregar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, começando essa semana, eu quero falar sobre dois assuntos: resiliência e resistência. A referência é Gênesis 16, de 1 a 9, e Tiago 4, 7. Resiliência e resistência. Gênesis 16, de 1 a 9, e Tiago 4, versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Agora, assim tomou Sarai, mulher de Abrão,
a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse a Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu-a muito Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eita, Deus poderoso. Nós ouvimos muitas vezes, irmãos, pessoas dizerem assim para novos convertidos: a partir de agora, sua vida melhorou, sua vida vai ser maravilhosa, você não tem mais problema, você, uma vez salvo, salvo para sempre, não precisa se preocupar mais com sua salvação, né? Você não vai ter mais doença, você está blindado. Então, enche a cabeça de um bebezinho, de um novo convertido, com informações erradas, que vão fazer ele lá na frente, na primeira tribulação, na primeira perseguição, ele vai cair. E talvez ele não consiga se levantar por causa de informações erradas, que não foi ensinado o beabá, o caminho para que essa pessoa seja uma pessoa resiliente. Então, eu fui pesquisar aqui no dicionário o significado da palavra resiliência, né? É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou a mudanças. Não desistir, não olhar para as circunstâncias, né? Então, capacidade de se recobrar facilmente, ou se adaptar a ambientes, a se adaptar às mudanças que foram feitas. E H, ela errou em não saber se colocar no lugar dela, se adaptar às mudanças que houve em sua vida. E aí, irmãos, H, ela estava quieta no canto dela. Ela estava fazendo o trabalho dela de serva. Estava ali fazendo o seu trabalho de boa, não se intrometia na vida dos seus patrões. E quem foi mexer com ela foi Sarai e Abrão, né? E ela estava de boa ali, quietinha no cantinho dela. E eles que foram lá mexer na vida dela, fazer essa mudança tão drástica. E ela não soube, ela não teve assim, um equilíbrio emocional, vamos dizer assim, para se adaptar àquela mudança. E a palavra do Senhor diz que ela começou a menosprezar sua senhora, né? E aí ela foi tão afligida, tão perseguida, né? E tão as senhoras naquela época batiam, né, em suas servas, e ela não aguentou e ela acabou fugindo, né? A vida cristã, irmãos, é cheia de tribulação, é cheia de problemas, cheia de lutas. Qual é a diferença, irmãos, da vida do cristão para de quem está lá no mundo? É porque nós temos a quem recorrer. Nós temos um refúgio, uma fortaleza para onde a gente corre no dia da angústia. Nós temos o Senhor que nos coloca os pés firmes sobre a rocha. A diferença é essa, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que chora por nós, chora conosco. A diferença do cristão é que Deus o coloca dentro de uma casa chamada igreja, que é uma família que te acolhe, que te abraça, que ora por você, né? E ele nos dá, o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade de sermos resilientes, né? Para passarmos pelas provas e vencermos essas provas, né? E enfrentamos coisas que nós não queríamos. Assim, também foi com a H, né? Ela não estava ali para caçar confusão, estava ali quietinha no seu cantinho, né? O erro de H foi justamente esse, irmãos. Não ter sido uma pessoa adaptável às mudanças. E nós, como cristãos, a gente está vendo que na nossa caminhada, a gente está sempre se adaptando. A gente se adapta a pastores que foram trocados no ministério, vem um pastor diferente, né, mudou o governo, mudou a lei, e tudo diferente. E nós vamos fazer o quê? Desanimar na fé, sair da igreja, desviar? Não, a gente vai se adaptar ao pastor.
né? E o pastor vai se adaptar à igreja, né? E tantas outras, um novo emprego, um bebê que chegou, né? E uma mudança de casa. A nossa vida é toda cheia de mudanças e de adaptações. A gente vai fazer o quê? Cada vez que a gente tiver que mudar e se adaptar, chorar, se esconder, fugir, como a Agar fez, ela não teve esse equilíbrio emocional. Ela vinha de uma terra que ela era, ela era pagã, ela tinha os costumes diferentes e ela foi, né, dada como serva para Abraão e Sarai, né? Então, nós não buscamos ser perseguidos, não buscamos, irmãos, né? Acho que às vezes o crente queria assim, queria minha vida tranquila, sem perseguição, sem tribulação, sem prova, sem luta. Seria tão bom, né? Mas aí a gente vê, irmãos, o que que a perseguição, o que que a luta faz com a igreja? A igreja cresce. Nós, como pessoa, crescemos, como filhos, como servos do Senhor, crescemos, mudamos, nos tornamos mais fortes e usamos tudo aquilo que a gente passa para ajudar o outro, né? Nosso primeiro pensamento será fugir ou lutar e resistir, né? Deus não quer que a gente fuja, né? Deus não quer uma geração fraca, irmãos. Quando a gente olha para a nossa geração de cristãos lá dos anos 80, 90, 2000, que foi quando eu me converti, nos anos 80, mas era muito diferente da geração de hoje, irmãos, muito diferente, né? Até os cânticos, podia ser um cântico de uma estrofe só, sem coro. A gente cantava e sentia a presença de Deus. Era tudo tão diferente, era tudo tão gostoso. A comunhão, o partir do pão, hoje em dia, cada um na sua. Não se intrometa na minha vida. Você tá bem? Tô bem. Ah, tô te achando triste, não, você não tem nada a ver com a minha vida, né? Hoje é uma geração cheia de milindres, a gente não pode falar nada como pastor, de chamar atenção. São poucos os que são, assim, obedientes, que são, sabe, receptivos às nossas palavras, né? E Deus tem procurado um povo forte, como diz o livro da harpa, eis que surge um povo forte, revestido de poder, né? Um povo resistente. É isso que nós devemos buscar ser, né? Então, eu acho assim, meu Deus, esse ano tem que ser o ano da gente ser forte em ti, de buscar essa força. Deus tem um plano para mim, para você, né? Tem coisas que a gente só vai conquistar, irmãos, através de lutas, através da resiliência. Você que está novo na empresa Presente de Deus, são mudanças na sua vida, na sua rotina, no que você tem no seu planejamento, né? Na sua busca por clientes e busca em manter esses clientes, é uma mudança na sua vida. O tempo que você tinha para outras coisas, você vai dedicar àquilo que você faz dentro da empresa, para o seu crescimento e o crescimento da empresa, né? Então, a solução, irmãos, está no joelho e no chão, né? Vai nos calejar? Vai, mas também vai nos fortalecer, né? No versículo 9, fala, o anjo disse para ela, volta e se humilha diante da tua serva. Não foi fácil para Agar, mas ela obedeceu à voz do anjo, né? E Deus estava vendo tudo. O Senhor viu a aflição dela. E o Senhor deu uma promessa para Agar em relação àquele filho, né? Irmãos, não é porque nós somos feridos, caluniados, escarnecidos, julgados, criticados, né? Que nós vamos sair daquele lugar, e o pior, irmãos, é carregando a nossa dor com a gente, e onde nós formos, essa dor estará lá, e a gente sempre vai colocar a culpa nos outros, não, eu que estou carregando aquilo, né? Deus quer dar a nós, como deu a Agar, essa lição da resiliência, né? Volte, fique aqui, não saia, resista e vença. Deus tem um plano, ele vê o que nós não vemos, né? Não peça a Deus para remover, para passar esse cálice. Resista um pouco mais. Seja firme um pouco mais, para que a vontade do Senhor seja feita. E nós vemos aqui, irmãos, no versículo 11 e 12, a promessa que o Senhor fez para Agar. Ele disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, e ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. E lá, no capítulo 21, versículo 18, o Senhor renovou a promessa para ela. Ele disse assim,
Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, irmãos, essa promessa do Senhor é a prova que vale a pena ser resiliente. E Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistência é a capacidade de suportar pressões, se manter firme sem desistir do propósito e levar um tombo, se levantar e continuar. Tem um corinho antigo da infância da gente que era assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Então é isso, resistência. É quando a gente levanta um tom, leva um tom, se levanta e continua. Né? Agora muitos resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Aí a tudo que o diabo representa. Né? Nem sempre resistir ao mal, irmãos, é combater o mal. Né? Não devemos permitir que ele cause danos maiores na nossa vida. Foi o que Jó fez. Jó fez isso. Devemos resistir ao tempo, né? Porque toda promessa tem seu tempo de espera. Então vamos resistir, nos manter firmes em relação ao tempo de espera, né? Como vamos esperar as bênçãos do Senhor? É crendo, orando, vigiando, mantendo foco naquilo que Deus nos prometeu, confiando e não desanimando, né? Não nos deixando levar a ser dividida a nossa mente, mas a fortalecer a mente no Senhor, não murmurando, resistir a esse tempo de espera. Glória a Deus por isso. Olha, vamos aí, o espinho da carne de Paulo. O espinho, irmãos, muitas vezes ele serve para a gente baixar um pouco a nossa bola, né? Deus, às vezes, usa os espinhos na carne para isso, para nos colocar no nosso lugar, né? Paulo pediu 3 vezes a Deus que retirasse esse espinho. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Então, Paulo estava focando apenas no espinho e no que o espinho estava trazendo para ele, causando a ele, né? Ele não estava focando na graça, né? E nós, onde nós estamos focando? Né? No espinho ou na graça? De onde buscamos força? De onde buscamos força emocional, espiritual, física? Na graça, né? Ou não é no espinho. Quem fica triste, irmãos, pessimista, desanimado, ele está focando no espinho, né? Eu lido muito com isso nessa igreja que eu assumi, vai fazer 3 meses, o desânimo, né? As pessoas focam muito na mudança de pastor, no pastor que saiu, nas coisas que aconteceram, e não estão focando nos pastores que chegaram, naquilo que nós temos feito para ajudá-los. Eles não estão focando na graça, apenas na dor que o espinho está infligindo a eles, né? O espinho machuca, irmãos, né? Mas ele é real, mas a gente tem que olhar mais além, olhar para a graça. A graça é livramento, é a destruição desse espinho, é a solução, é a cura, é o perdão, né? Nós devemos ser fortes, não resistir. Não diga que vai ser feliz apenas no dia que Deus vai remover o espinho. Ou eu só serei feliz no dia que eu casar, eu só serei feliz no dia que eu passar no concurso, eu só serei feliz no dia que eu virar diamante, conquistar o meu diamante. Não. Somos felizes agora porque a gente tirou o olhar do espinhos e focamos na graça do Senhor, né? Lá na frente, Paulo disse: eu me alegro no espinho da privação, da perseguição, das cadeias, da angústia. Por quê? Porque Paulo decidiu tirar o olhar, o foco dele do espinho e obedecer ao Senhor, que era: a minha graça te basta. Então, ele começou a focar na graça do Senhor. Procuramos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Procuremos, irmãos, nos apresentar como obreiros aprovados. A nossa atitude na prova é de resistência para alcançar o prêmio prometido, né? Sem a palavra, sem o texto, quando a gente estuda para passar uma prova, sem o ensino, a gente não consegue, né? Então, nós seremos aprovados porque a gente está o quê? Estudando a palavra, lendo a palavra, aprendendo que nós devemos focar na graça e não no espinho. Resista ao mundo, resistir às tentações, às tribulações, às dificuldades. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Mesmo que lá na frente, irmãos, venha outra luta, que a gente tem que viver de luta em luta, de fé em fé, né? Essa que vai passar, Deus vai dar refrescância,
né? E por quê? Porque ele nos forjou, nos fortaleceu para daqui a pouco a gente vir, às vezes até uma prova pior, mas a gente vai vencer, em nome de Jesus, né? Tirar o olho daquilo que é temporal e vamos focar naquilo que é eterno. Então, resista não desanimando. A Bíblia fala que os nossos sofrimentos são leves, irmãos, e momentâneos, eles vão passar, né? E o céu nos espera. Então, estamos juntos, irmãos, até o céu, na resistência, na resiliência, provando para nós mesmos que nós podemos sim tirar o foco do espinho, do deserto, da sede que Agar e Ismael passaram, e o Senhor deu livramento a eles, mandando um anjo e o cantil com água, e ela ali se submeteu e recebeu a promessa do Senhor, do seu filho Ismael ser uma grande nação. E nós vamos também focar na graça do Senhor e tirar os nossos olhos do espinho, que seja um exercício para essa semana, irmãos. Cada vez que esse espinho ferir, machucar, entrar mais na nossa carne, seja alguém que está te humilhando, te afrontando, às vezes é uma amante do marido, às vezes é alguém dentro da igreja, né, um filho com más respostas. Você vai lembrar, Senhor, a tua graça me basta. Esse espinho está machucando, mas eu vou focar meus olhos em ti e na tua graça. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigada, pastora Jo, e presente de Deus por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Obrigada. Glória a Deus, nós que agradecemos, pastor, a disponibilidade, né, de sempre estar ali para poder fazer a vontade do Senhor, trazer uma palavra, né, para a nossa edificação, palavra para a nossa vida, de que nós temos que pensar muito bem antes de tomar atitudes, né, o que vamos fazer, porque assim como a palavra, né, que a pastora trouxe, ela nos abriu o nosso entendimento para que nós possamos tomar muito cuidado, sempre buscar antes, buscar em Deus, né, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer, para que a gente não possa ser precipitado, colocar vidas que nem que estavam quietas na dela, né, para nossas vidas, para depois causar um alvoroço e depois a gente vai querer brigar, né? Depois a gente vai querer ficar furioso, mas que nós possamos atentar para isso, né? Palavra abençoada que veio ao nosso encontro, né, nesta manhã, aquilo que nós precisamos aprender, precisamos aprender em Cristo, em tudo, para que nós possamos viver uma vida confortável, né? Porque no mundo tereis aflições. Bem que nós queríamos, né, que a nossa vida fosse bem um mar de rosa, né? Porém, será que daríamos valor, né? Mas louvado é o santo nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus maravilhoso. Eu quero pedir à pastora Mônica, né, para que possa fazer a oração e impetrar a bênção apostólica em nome de Jesus, amém? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta linda manhã. Obrigada, Senhor, pela noite que passamos, Senhor. Obrigada, Senhor, por teu grande amor que nos sustenta, a tua graça que nos basta. Obrigada, Senhor, Pai, pelas histórias que estão escritas na Bíblia, que nos ensinam tanto, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, a gente cutuca a vara, assim, com a onça com a vara curta, ela tá ali no canto dela, assim, e como a tua filha diz, tá tudo quietinho, a gente que traz esses problemas para nossas vidas. Pai, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá prudência, nos ensina onde colocar a nossa mão, onde colocar os nossos pés, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade em nós para nos advertir dos perigos, ó Pai, das nossas decisões imprudentes, aquelas decisões que tomamos sem te consultar, porque não temos paciência para o tempo da espera. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa imprudência. Perdoa-nos, Senhor, por não sermos vigilantes como deveríamos, ó Deus. Ah, Senhor, e nos ensina, Pai, através, ó Pai, dessas tribulações que passamos, ó Pai, e que possamos nos apresentar a Ti como obreiros aprovados, ó Pai, que aprendemos a lição e não vamos repetir o erro, Senhor. Nós te agradecemos pelos teus filhos e filhas
que estão presentes essa manhã nesse culto, adorando a Ti, agradecendo a Ti pela porção, pelo maná que foi recebido hoje. Pai, que essa palavra nos alimente nesse dia e durante o dia, Senhor, vai trazendo à nossa memória aquilo que precisa ser consertado, onde nós devemos colocar a nossa mão, onde devemos focar os nossos esforços, ó Deus, onde, Pai, nós vamos ser resistentes, resilientes, Senhor, e glorificado seja o Teu nome por cada ensinamento que o Senhor tem dado a nós, todos os dias, ó Pai. Muito obrigada, e que hoje não seja diferente, Pai, e que nessa semana possamos, ó Pai, tudo que aprendemos, executar, fazer, mostrar e focar os nossos olhos na Tua graça, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada mesmo. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um, pela presença de Deus, Senhor, pela diretoria, os funcionários, tudo que envolve a presença de Deus, vida de pastora Amália, Senhor. Sua saúde, Deus, está em tuas mãos, a vida da tua filha, tudo que ela projeta para fazer para ti, para a glória do teu nome, nós entregamos em tuas mãos e oramos, ó Pai, pelos teus filhos que estão enfermos, que estão passando por uma luta, Senhor, e nós declaramos uma palavra de vida e vitória para eles, e dizemos para essa enfermidade que você saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia do corpo, do coração, da mente, Senhor, dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos à bênção. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Mônica, que o Senhor continue sempre, né, te abençoando, trazendo sobre você, sua casa, sua família, tudo aquilo que almeja o teu coração, vindo da parte do Senhor, suprindo, né, em todo o tempo. Agradecer a todos, né, presentes. Eu ouvi uma palavra, uma pregação, que nós falamos muito de Deus. Toda hora nós falamos de Deus. Se tocamos, às vezes, o dedo, né, na quina do móvel, Jesus, tem misericórdia. Sempre falando, né, sempre clamando, falando de Deus. Mas precisamos não só falar de Deus, mas que possamos buscar a Deus, né? Não só falar, mas que possamos conversar com Ele em todo o tempo. Então, faça do seu dia o melhor, na certeza de que o Senhor está ansioso para o seu encontro com Ele, o seu falar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da graça do nosso Deus e na certeza de que o Senhor já proveu e dispensou sobre nós as bênçãos, as ricas bênçãos dele, em nome de Jesus. Amém? Toma posse, em nome de Jesus. Até amanhã. Amanhã temos mais devocional, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.